Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje estudaremos 1 João, capítulo número 2. Deixa a sua Bíblia aberta, sua xícara de café do lado, sua água, e vamos agora prestar atenção nesse ensinamento. O capítulo 2, ele vai falar sobre Cristo como nosso advogado, aquele que intercede por nós e julga as nossas causas e também nos defende espiritualmente falando. E ainda no capítulo 2, ele vai falar sobre o anticristo. Então, esse 1 João vai nos trazer muito entendimento e eu preciso que você acompanhe conosco, tá? Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, se aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, porque aquele que diz eu conheço a Cristo tem que guardar os mandamentos. E quais são os mandamentos? Nós vamos ver. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como ele andou? Fazendo a vontade do Pai e o que era bom entre as pessoas. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que é desde o princípio que tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele, em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz já está iluminando, né? Iluminando os nossos corações. A verdadeira luz de Cristo já está brilhando em nossas vidas. Aquele que diz que está na luz, que está com Ele, que está com Cristo, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Isso aqui é muito preocupante porque eu já vi pastor dizendo eu não gosto do fulano. Já vi irmãos dizendo eu tenho mágoa do cicrano. Aí esse texto aqui me leva a pensar se estas pessoas realmente estão na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. Viu? Quem odeia o irmão está em trevas. Se está em trevas, o que é estar em trevas? Estar em trevas é estar no poder do maligno. Né? Está em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já o conhecestes, aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Já vencemos o maligno. Você pode dizer que o maligno já foi vencido por causa do poder, da autoridade do nome do Senhor. Verso 15 agora. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amar o mundo aqui é se entregar aos desejos da carne, aos desejos do pecado. Aquele que ama a Deus tem como característica a submissão a Deus. Mas aquele que não ama
nutre profundo amor pelo mundo, né? Quer dizer, a pessoa, quando ela não ama a Deus verdadeiramente, ela nutre sentimento pelo mundo, desejos, né, fortes pelas coisas do pecado. Mas aquele que ama a Deus, ele nutre um desejo profundo de servir a Deus. Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, agora vai falar do anticristo. Filhinhos, é já a última hora. Ele está dizendo, em outras palavras, está chegando o final de todas as coisas. Eu sempre digo que, às vezes, não é o final do mundo, mas é o final de uma vida pode estar chegando. Tá? Já vem chegando o final de todas as coisas. Agora, filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, porque por onde conhecemos que já é a última hora. Então aqui tem duas coisas interessantes, irmãos. Existe o anticristo que virá para cumprir as escrituras, tá? Olha que interessante o versículo de número 18. Existe o anticristo que virá para cumprir as escrituras. Agora, tem aquelas pessoas que se têm feito anticristo, ou seja, existem aquelas pessoas que o diabo tem usado elas para ser contra Cristo, para viver contra Cristo, para pregar o que é contrário a Cristo. E essas pessoas saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Quer dizer, a pessoa não pratica verdadeiramente a palavra, não tem compromisso verdadeiro com a fé em Cristo. Tá? E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É o anticristo, esse mesmo, que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que eu quero falar para você aqui? Quem aqui disse João que se faz de anticristo? São aquelas pessoas que negam a divindade de Cristo, ou seja, não prega Cristo como Senhor, não tem Cristo como centro da vida delas. Existem muitos lugares que Cristo não é o centro, Jesus não está no centro das ações daquela igreja, ou daquele ministério, ou daquele povo. Eles colocam outras coisas no centro. Às vezes é a mídia, é a rede social, às vezes são coisas que materiais, um trabalho, uma ação, e acaba Cristo ficando de lado. É como se Cristo estivesse sendo usado apenas. Nós temos que ver. Não podemos usar Cristo apenas para adquirir coisas, para pedir coisas a Deus. Tá? Qualquer que nega o filho também nega o pai. Qualquer que tem o filho também tem o pai. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho também tem o pai. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa que ele nos fez? A vida eterna. Muitos têm vindo a Cristo não por causa da vida eterna. Muitos têm vindo a Cristo para procurar pura e simplesmente coisas materiais. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda. Aqui João vai falar sobre a importância de você separar. E como é que eu separo? Aí você tem que olhar o tipo de mensagem. A mensagem tem que estar glorificando a Cristo, a mensagem tem que estar elevando a Cristo como Senhor. E se sabeis que Ele é justo, sabeis que tudo aquele que é justo pratica a justiça. Todo aquele que é justo pratica a justiça, e todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Porque nós vamos ver depois que toda injustiça é pecado. Nós vamos ver que toda injustiça é pecado. Então, nós precisamos amar a Cristo, servir a Cristo, andar com Cristo, verdadeiramente colocar a nossa vida como oferta viva, né, nas mãos de Deus. Já o anticristo, teremos aqui, segundo João, segundo o apóstolo João, nós teremos aqui dois casos. Nós teremos, tá, o anticristo, tá, que virá, e temos aqueles que se fizeram anticristo. Quem são aqueles que se fizeram anticristo? Eles receberam a palavra, eles foram iluminados, no meio do caminho eles abandonaram as coisas de Deus e passaram a fazer as coisas de modo próprio, segundo o próprio coração enganoso deles e praticando, em lugar da bondade, praticando a maldade, usando a Cristo para interesses próprio pessoal, o que é muito perigoso. Nós temos que seguir olhando para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos estar na presença do Senhor, podermos agradecer ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Te agradeço, te louvo, te exalto. Exalto pela bondade da tua palavra, exalto pela grandeza do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que ora comigo. Eu entrego a vida de todos que estão orando nas tuas mãos. Que o divino poder de Deus fortaleça, abençoe, ajude cada pessoa. Nós lhe pedimos, graça salvadora de Deus, seja conosco, Pai. Nos abençoe ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Deus. Amém. Amanhã estaremos no capítulo 3, falando sobre os filhos de Deus. Vamos ver sobre os filhos de Deus, capítulo 3 amanhã. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Forte abraço e até lá.